Com direito constitucional, o que eu vou falar para vocês é uma dica que eu não dou para qualquer turma, né? E é segredo, e olha só que é segredo que eu vou colocar no YouTube, né? Para ninguém saber. Leiam o texto constitucional. A leitura do texto constitucional, ela é fundamental. Não tem como você fazer uma boa prova se você não tem contato, nunca pegou, nunca teve acesso ao texto constitucional. Então, leia o texto constitucional. Tá, mas professor, só a leitura do texto constitucional é suficiente? Não, se fosse suficiente, você não precisaria desse mané que está aqui na frente. Né? Então, algumas coisas a gente vai tentar traduzir para você. Algumas informações que estão lá. Beleza? Então, para a gente estudar, a gente vai começar estudando Direito Constitucional com os seguintes temas aqui. Eu vou passar em Direito Constitucional por alguns temas que vocês vão perceber que são muito simples. Tá? O primeiro dele, que a gente vai trabalhar, são os princípios fundamentais. Os princípios fundamentais. Tá? Os princípios fundamentais, como o próprio nome já diz, são os fundamentos, a base do texto constitucional. Porque quando a gente estiver falando da Constituição Federal, galera, a gente está falando da lei maior do nosso país. É ela que rege tudo no nosso país. Se alguém cria uma lei que vai de encontro ao que está aqui, a gente chama essa lei de quê? De inconstitucional. Por quê? Porque ela tem que concordar, coadunar com o que está aqui dentro. Ela não pode fugir do que está aqui dentro. Beleza? Então, a gente vai passar pelos princípios fundamentais para a sua prova, tanto da Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, tribunais, áreas administrativas. Esse assunto aqui, como o próprio nome já diz, e fazendo um trocadilho, é fundamental. Ele é fundamental, porque ele vai te dar uma base legal aí. Beleza? Outro assunto que a gente vai trabalhar dentro de direito constitucional são os direitos fundamentais. Direitos e garantias fundamentais, tá? E lá nos direitos fundamentais, a gente vai trabalhar do artigo 5º ao 17, que normalmente são os artigos mais cobrados de vocês dentro dos concursos públicos. E aí, galera, esse daqui, direitos e garantias fundamentais, que você vai encontrar a partir do artigo 5º do texto constitucional, é o assunto mais importante para direito constitucional. Inúmeras questões são cobradas daqui. Direitos individuais e coletivos, direitos sociais, nacionalidade, partidos políticos, tudo isso é cobrado aqui dentro. E você tem que estar ligado nisso aí. Beleza? Os princípios fundamentais que a gente vai trabalhar lá, você vai encontrar ele do artigo 1º ao artigo 4º da Constituição Federal de 88, tá? Os princípios fundamentais, que é isso que a gente vai trabalhar na nossa aula de hoje. Beleza? Outro assunto importantíssimo, para mim esse é muito legal, eu acho ele um assunto muito legal de se trabalhar, e ele vai te dar uma base para você estudar, por exemplo, direito administrativo, que é a administração pública. Administração pública. Que a gente vai trabalhar principalmente lá no artigo 37 da Constituição. Beleza? Então, princípios fundamentais, direitos fundamentais e administração pública. E, obviamente, para essa galera que está aqui na sala, um assunto também importantíssimo para vocês, segurança pública.
segurança pública que nós vamos encontrar no texto constitucional, lá no artigo 144 da Constituição. Beleza? Tranquilo aí? Então aqui, galera, o que eu estou mostrando para vocês? É o passeio que a gente vai fazer dentro do texto constitucional. Tá? Professor, eu não tenho um texto constitucional. Eu não tenho um livro desse daí. O que é que eu faço? Simples. Você entra no site do Senado e baixa lá em PDF, atualizado 2017. Ah, professor, mas eu quero ele impresso. Tem a livraria do Senado, que você compra, que lá é muito caro, você vai gastar uma grana, custa R$17. Ou então você manda, como o colega falou, você manda um e-mail para um senador e ele vai te enviar. Aconteceu comigo. Aconteceu comigo. Eu mandei o e-mail para um senador, não vou falar aqui o nome por uma questão de pessoalidade, né? Eu mandei um e-mail para o senador, afinal de contas, ele está representando o Estado, que eu vivo, né? E aí ele me mandou um exemplar da Constituição 2017. Eu não estou com ela aqui, porque eu estou com a minha que eu gosto de riscar. Mas ele me mandou, e você pode fazer isso também, tá? Então, pessoal, a gente vai passar, dentro de direito constitucional, por esses assuntos aqui, tá? Princípios fundamentais, direitos fundamentais, administração pública e segurança pública. Assuntos importantíssimos. Importantíssimos. Como é que eu devo estudar, professor? O que é que eu devo fazer? Vamos lá. Como eu falei para você, para esses assuntos aqui, você não pode faltar de jeito nenhum. Leitura do texto. Como a gente concurseiro cansa de falar, leitura da lei seca. Tem que ler o texto constitucional. Você tem que abrir lá, ir lá no artigo 1º, ir lá no artigo 4º, ir lá nos fundamentos, nos objetivos, na tripartição dos poderes, no artigo 60, que fala de cláusula pétrea, e ler cada um deles. Ler a Constituição. Só a leitura é suficiente? Não. Qual outra estratégia que concurseiro não pode faltar? De jeito nenhum. Montar o próprio material. Tem gente que morre de comprar material pela internet. Não tenho nada contra, porque eu também faço isso. Mas quando eu digo montar o próprio material, eu estou falando nas suas anotações. Às vezes as pessoas me perguntam, qual o melhor material para estudar para concurso? Sabe qual é o melhor? O seu. Aquele que você faz de próprio punho. Eu, particularmente, tenho um monte de todas as matérias. Por incrível que pareça, eu lembro, muitas vezes, quando eu vou fazer a minha prova, até a cor da caneta que eu usei. A seta que eu puxei, por que eu liguei para cá, por que eu puxei para lá, por que eu sublinhei. Então, quando você está fazendo isso, que você está assistindo a aula, seja ela videoaula, seja presencial, não importa, que você está vendo e está anotando, e depois você faz a leitura do texto constitucional, você soma. E o principal também, que não pode faltar de jeito nenhum, essa daqui, para quem é concurseiro hoje, exercício. Exercício, meu filho. Professor, quantos por dia você aconselha? Até dar uma dor no cérebro. Quantos você conseguir. Isso potencializa de uma forma que você não tem noção. Você não tem noção. Você faz e refaz, daqui a pouco você está respondendo as questões no automático. Muitas vezes você não sabe nem por que está certo. Mas você já vai no automático. Você, não, isso aqui está certo, eu não sei explicar, mas está certo. De tanto fazer exercício. Centenas, milhares. Isso aqui funcionou para mim perfeitamente. E o que eu estou falando para vocês, galera, não é uma coisa porque eu sou o foda do estudo, não. Ou porque eu aprendi uma receita mágica e estou passando para vocês. Se você colocar no YouTube e fizer essa pesquisa, você vai achar 1 milhão de caras foda, muito melhor do que eu, explicando isso aqui. E funciona.
E não tem segredo. Ler, montar o próprio material, exercício. Ler, montar o próprio material, exercício. Quando eu digo montar o próprio material, é aquela revisãozinha básica. E principal, exercício. Mais pra frente eu vou tentar dar umas dicas para vocês a questão de organização de estudo. Como é que você pode organizar, fazer um planejamento de estudo? Porque era um erro e uma falha que eu cometia demais. E eu espero que vocês não cometam. O que é que eu fazia? Eu pegava, por exemplo, direito constitucional, aí estudava ele todinho, até o fim. Depois pegava, sei lá, penal, estudava até o fim. Depois português, estudava até o fim. Quando você chega na última matéria, você já não lembra mais o que viu na primeira. Então você tem que revisar e perpassar pelos assuntos constantemente. Você tem que fazer o rodízio de matérias. Perdão, o rodízio de matérias. Então isso aqui é fundamental. Beleza? Eu falei para vocês no início da aula que recentemente eu tive aprovação num concurso de área policial e as pessoas me perguntam: qual foi o ponto X principal que te fez passar? Eu falo sem medo. Isso aqui, ó. Exercício. Para esse concurso específico, sabe quantas questões eu fiz? 7.000 questões. Aí você fala, poxa, professor, é muito. Não, não é. Tem cara na internet que já resolveu 35.000. Nesses sites de questões de concurso. Ah, professor, você detonou aqui, você é demais. Mas dessas 7.000, sabe quantas eu errei? 1.000. Sabe onde é que está a minha aprovação? Aqui. Está nos 1.000. Porque quando eu errava a questão, eu ia lá e pesquisar e saber por que foi que eu errei. E outra, não é só acertar a questão, principalmente questão CESP, que é certo ou errado. Eita, eu vou chutar aqui, certo. Putz, isso, acertei. Aí passa para a próxima. Sabe o que você fez aí? Nada. Você está se boicotando. Você tem que marcar e saber por que está marcando. Beleza? Tranquilo aí? Bom, então não esqueçam disso aqui, tá? Quando estiver estudando não só direito constitucional, veja, isso aqui não é aplicado não só para direito constitucional. Direitos humanos, direito penal, português, raciocínio lógico, matemático e todas as outras matérias, tá? Vamos avançar. Quando a gente estiver estudando direito constitucional, eu vou falar com vocês e vou utilizar algumas nomenclaturas, tá? Algumas nomenclaturas e eu espero que vocês comecem a se familiarizar. Eu sei que muitos de vocês aqui já sabem, mas eu também sei que tem gente aqui que nunca ouviu falar. Veja, eu estou falando de uma lei, de uma norma. E as normas, elas têm uma sequência lógica, tá? O texto constitucional vai seguir isso aí. De que forma? A Constituição, ela é uma norma, beleza? E ela vai ser dividida em alguns aspectos. A Constituição, ela é formada por artigos. Como eu falei aqui para vocês, artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º. Os artigos, eles estão em ordem ordinal, tá? 1º, 2º, 3º, ele vai assim até o 9º. Do 10º para frente não é mais 10º, é 10. Artigo 10, artigo 11, artigo 12. Ah, professor, isso vai cair em prova? Não, não cai em prova. Mas é para quando você veja no texto, se estiver lendo, você já começar a entender. Você vai ver aqui, ó, artigo 9º, artigo 10. Beleza? Eu tenho os artigos. Abaixo dos artigos, eu tenho as explicações desse artigo, que são chamados de incisos. Incisos. É assim, né? É. Se estiver errado, vocês entenderam. Incisos. Como é que são representados os incisos? Números romanos. 2, 3 e assim sucessivamente. Beleza? Então, se eu falar para você, artigo 5º, inciso 2º,
Você já tem que ir lá procurar no quinto, embaixo lá o segundo. Você tem que começar a se orientar nessa busca. Beleza? Além disso, nós temos uma outra explicaçãozinha dentro dos artigos, que são as alíneas. Alíneas. As alíneas você vai encontrar em ordem alfabética. As letras do alfabeto minúsculas, tá? A, B, C e assim sucessivamente. Então, se eu falar para você, vai lá no artigo 5º, inciso 70, a linha B. É como se fosse um índice, é para você procurar dentro do texto. E isso não funciona só para texto constitucional não, tá? Isso funciona, por exemplo, no Código Penal que vocês vão estudar, quando estiverem estudando isso aí, tá? E além disso, pessoal, dentro da Constituição, a gente vai ter os parágrafos. Parágrafos. Tá, professor, o que é um parágrafo? Quando vocês estiverem com material, então olha só, os parágrafos, tá? Os parágrafos também faz parte dessa construção das informações que eu tenho dentro de uma norma. Lembrem-se, primeiro o artigo, depois o inciso, depois a linha e por último o parágrafo. Tranquilo? Tá, professor, o que é um parágrafo? O parágrafo é algo que o legislador, o cara que criou a lei, ele esqueceu e no final ele lembra. Aí ele vem aqui, ele está explicando lá o artigo. Artigo tal, tal, aí vem explicando tudo bonitinho, aí ele lembrou de um negócio no final. Aí disse, tem tal coisa. Tem mais uma informação. Aí essa informação ele coloca através de parágrafo. Professor, se só tiver um parágrafo, como é que vai se chamar? Parágrafo único. Se só tiver um parágrafo, vai se chamar parágrafo único. O exemplo é do artigo 4º dos princípios fundamentais, das relações que regem, do princípio das relações internacionais. O parágrafo único. Depois dos 10 incisos, lá no final tem um parágrafo único, que fala sobre uma comunidade latino-americana de nações. Parágrafo único. Se tiver mais de um parágrafo, ele vai vir com esse símbolo aqui, ó, que vocês vão encontrar no teclado de computador, como se fosse 2 S's, um em cima do outro. Isso aqui é parágrafo, tá? Aí ele vai vir parágrafo primeiro, parágrafo segundo e assim sucessivamente. Beleza aí? Tranquilo? Quando você estiver lendo o texto constitucional, você vai entender dessa forma. E aí eu não vou mais comentar isso com você. Por quê? Porque não há necessidade. Porque eu espero que daqui para frente você consiga caminhar sozinho, que essa é a intenção. Beleza aí? Posso avançar? Vamos lá. Pessoal, agora vamos falar aí dos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, tá? Quando a gente estiver falando de princípios fundamentais, esse assunto aqui é o assunto mais fácil, um dos mais fáceis, se não o mais fácil, dentro de direito constitucional. Apesar que a matéria toda, direito constitucional, com algumas exceções, como é o caso de organização do Estado e outros mecanismos do texto constitucional, que são um pouquinho mais complexos, só essas exceções, mas no geral, direito constitucional é uma matéria muito fácil. O que para o concurso público não é uma coisa boa. Aí você fala, professor, mas é bom sim, porque se é fácil, eu vou entender fácil e você está fácil. Sim, mas você vai entender e um caminhão de gente também vai. E o assunto de princípio fundamental, se vem na sua prova e você erra a questão, milhões de pessoas vão te passar. Por quê? Ninguém erra mais esse tipo de questão. Eu costumo falar o seguinte, direito constitucional é a matéria que você tem que ir para a prova, independente do cargo. INSS, Prefeitura de Maceió, Prefeitura de São José das Couves do Sul, Polícia Federal, CIA, FBI, NASA, não importa. Se tem direito constitucional, você tem que ir para a prova para fechar a matéria. Porque a matéria é fácil. Haja visto agora na prova da Polícia Militar aqui de Alagoas. Foi
mamão com mel. Fácil, fácil, fácil. O cara que errou uma questão ali, meu irmão, passou ali por ele, fácil, 300 pessoas. Mole. Então, é uma matéria que você tem que estar ligado. Principalmente nesse assunto, que é um assunto simples. Beleza aí? Tranquilo? Então, olha só. Agora a gente vai falar sobre os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, tá? Então, quando eu estiver falando de princípios fundamentais, a gente vai falar de 3 coisinhas básicas aqui, tá? Quando eu estiver falando de princípios, a gente vai trabalhar com os fundamentos da República Federativa do Brasil, com os objetivos e com o princípio das relações internacionais. Princípio que rege as relações internacionais. Internacionais. Beleza? Fundamentos, objetivos e princípios das relações internacionais. Isso aqui você vai encontrar no texto constitucional. Os fundamentos da República Federativa do Brasil, você vai encontrar isso aqui no artigo 1º da Constituição. O que diz o artigo 1º da Constituição? O artigo 1º da Constituição fala assim, ó. Ele diz aqui, vamos lá, artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático e tem como fundamentos soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho da livre iniciativa e pluralismo político. Pessoal, existem algumas técnicas que a gente utiliza no estudo, que é chamado de mnemônico. Que você cria palavrinhas, frases pequenas, para lembrar do dispositivo que está lá na lei. Um famoso, que a maioria dos concurseiros conhece, é essa daqui, ó. É o famoso só se diva plu. Só se diva plu. O artigo 1º é o que? Só se diva plu. O que é o artigo 1º? Só se diva plu. O que é o artigo 1º? Só se diva plu. E isso você tem que estar falando constantemente. Só que o só se diva plu, ele é um fundamento. E você tem que estar ligado nisso. Mas não basta só saber só se diva plu. Você tem que saber o que significa cada um desses nomezinhos aqui. Só se diva plu. Beleza? O que significa só se diva plu? Vamos lá. Só significa o quê? Soberania. Soberania. O si? Cidadania. Dignidade. Da pessoa humana. Dignidade da pessoa humana. O VA. Valor social do trabalho. Do trabalho e da livre iniciativa. Da livre iniciativa. E o plu é o quê? Pluralismo político. Beleza? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Só se diva plu. É assim que a gente tem que caminhar dentro do estudo, não só direito constitucional, mas de todas as outras matérias. Quando você puder
e tiver a chance de utilizar esse recurso que é o mnemônico, ele é um recurso fantástico aí para sua prova. Beleza? O que é que você tem que saber? Você tem que associar fundamento a esses caras aqui, ó. Vem na sua prova assim, a dignidade da pessoa humana, a dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Certo ou errado? Certo. Aí vem na sua prova. A cidadania é um dos objetivos da República Federativa do Brasil. Certo ou errado? Errado, porque cidadania é o quê? Fundamento. Beleza? Agora, a gente vai trabalhar um pouquinho, antes de ver os objetivos e os princípios que regem as relações internacionais, algumas características desses fundamentos. Que não basta só decorar isso aqui, não. Beleza? Tá, professor, de onde vem essa soberania? Vamos vir para cá. Eu vou apagar aqui embaixo, depois a gente continua com esses outros dois mais para frente, tá? Então, primeiro, vamos falar aqui desse soberania. O que é soberania? O Brasil é um país soberano. E por que o Brasil é um país soberano? Porque ele é reconhecido no cenário internacional como um país soberano. Beleza? Ou seja, o Brasil, ele é um Estado soberano. Ele é um Estado soberano. Para que eu possa ter um Estado soberano, o que é que eu preciso ter? O que é que eu preciso ter aqui? Povo. O que mais? Território. E governo soberano. O Brasil, ele tem um povo, tem um território delimitado, tem um governo soberano. Tá, professor, mas o que é um governo soberano? Galera, o governo soberano é um governo que rege as leis do nosso país. Por exemplo, no Brasil, por que ninguém sai por aí matando os outros? Por que você não mata ninguém? Se a gente tem vontade de matar, às vezes o vizinho que está ouvindo música alta. Por que a gente não mata ninguém? Por causa da lei. Ou seja, tem um governo soberano sobre um povo que diz assim, meu irmão, se você matar, você vai preso. Eu vou colocar você dentro de uma jaula e tu vai